Para você, quem vai falar é o nosso querido Edson Castro. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo. Fim de semana de Ipiranga e Atlântico jogando fora de Erechim, é isso? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores da TV Bom Dia. Exatamente. Nós temos aí tanto Ipiranga quanto o Atlântico envolvidos nas competições. O Ipiranga na Copa Vianney Carlet. O Atlântico na Liga, tanto nacional quanto gaúcha, mas agora volta um pouco o foco aí para a Liga Nacional. Vai ao Paraná amanhã enfrentar a equipe do Marreco, num jogo que é importante, né? O Atlântico, por mais que tenha alguns problemas de lesões e deve ter alguns desfalques para essa partida, o Ilcinho deve seguir fora, o Capa não deve voltar ainda, quer dizer, tem alguns problemas. Aí tem mais o Nenê, que não joga mais, que já foi embora, estava lesionado, mas também foi embora. Quer dizer, o Atlântico vai com alguns problemas para enfrentar o Marreco lá no Paraná. Se de alguma maneira quer voltar a pontuar, porque perdeu na última rodada, de outro lado também o Atlântico tem que pontuar para ficar aí entre os 4 primeiros, que vão garantir alguma vantagem ali nas fases de mata-matas das oitavas de final em diante. Então não podem nem pensar em perder os próximos jogos, porque tem Joinville que já passou, já é vice-líder, o Atlântico está em terceiro, tem Pato encostando, tem o Corinthians também encostando, quer dizer, tem que tomar algum cuidado aí com as equipes que vêm de trás, independente dos desfalques, aí tem que tentar fazer um bom jogo no Paraná. Bom, vamos dar uma olhada no nosso jornal digital, que são as últimas informações do esporte. Está aqui na página 22, o Grêmio já preserva sua maior joia, é isso? Exatamente, o Grêmio renovou aí o contrato do Everton para mais alguns anos, até 2022 o Everton seguirá, não quer dizer que seguirá no Grêmio, né? Foi renovado o contrato por uma questão de valorização do próprio atleta. O Grêmio sabe que muito provavelmente vão surgir ofertas aí em relação ao Everton no final do ano, né? E aí, obviamente, se você tem um contrato estendido, você consegue um valor maior no caso da multa rescisória. Então o Grêmio renovou aí o contrato do Everton. E o Internacional, todas as medidas possíveis e impossíveis o Inter está tomando para manter-se aí na briga pelas primeiras colocações do campeonato. O Dair fechou o treino de novo, é o segundo treino que ele fecha essa semana. O treino de hoje também deverá ser fechado. E aí o Internacional viaja para enfrentar a equipe do Cruzeiro, domingo às 7 horas da noite. Um jogo extremamente importante, é daqueles que o Inter está fazendo aquela sequência de enfrentar os principais adversários aí, do campeonato. Então, todo um mistério envolvendo essa equipe do Internacional que enfrenta o Cruzeiro no final de semana. E hoje é dia de caderno paddock para os amantes da velocidade, pessoal que gosta de rally, de corrida. Que destaque está trazendo para nós desse caderno especial? Nós vamos ter um treino de rally que vai acontecer em Erechim nesse sábado, das 2 às 5 horas da tarde, lá na comunidade de Linha Gramado, onde aconteceu o shakedown do Rally Internacional de Erechim. Esse treino ele se dá, é organizado pelo Erechim Autosport Clube, pelo fato de que agosto e uma boa parte de setembro nós não vamos ter corrida de rally no Brasil. Nem Campeonato Brasileiro, nem Campeonato Gaúcho, que são os 2 campeonatos que estão em disputa no país. Então foi feito esse treino, montado esse treino para quem quiser treinar. Deveremos ter algumas equipes lá treinando. E aí tem aqui uma entrevista com o Fábio Dallagnol, que é líder do Campeonato Gaúcho e aqui da região. E ele fala sobre justamente esse período de férias, que trabalho que é feito, se é bom, se não ter um período longo sem provas. Então tem uma entrevista com o Fábio Dallagnol. E nesse final de semana nós temos a Fórmula 1 em Monza, uma das principais corridas da Fórmula 1, né? O circuito de Monza na Itália. E uma briga que segue intensa entre Ferrari e Mercedes, entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Então esse final de semana também a gente destaca isso no jornal. Aproveitar para falar um pouquinho da Fórmula 1, o seguinte, Castro, muita gente tem saudade do tempo lá do Ayrton Senna, que o Brasil ia bem nesse tipo. A Fórmula 1 já foi uma das paixões do brasileiro aí, principalmente quando se falava de corrida. Por que os pilotos brasileiros não estão mais correndo daquele jeito? O que mudou e por que os brasileiros não conseguem mais entrar na Fórmula 1? Hoje a Fórmula 1, eu acho que ela é um pouco diferente dos anos iniciais dela, até os anos 80, por aí, quando o talento do piloto valia muito. Hoje o que vale muito é o dinheiro que o piloto consegue levar para dentro da categoria. E claro também, eu acho que nós temos um problema no Brasil que é relacionado à formação dos pilotos. E eu acredito aí que a gente vai passar um bom tempo ainda sem ver brasileiro na Fórmula 1. Primeiro que a gente não tem tanto investimento assim para levar.
as pessoas acham que tem um monte de piloto aí que tem dinheiro. Cara, na Fórmula 1 é muito dinheiro. O que você fala em milhões numa Stock Car, você fala em muitos milhões numa Fórmula 1. Então acho que a gente vai continuar por questão de talento, por questão de formação de piloto e por questão de investimento também, a gente vai continuar fora da Fórmula 1 por algum tempo. Vale ressaltar que para muitos Felipe Massa foi um grande piloto, não acho que tenha sido. Né? Felipe Massa, para mim, foi um piloto brasileiro que passou pela Fórmula 1, né? Teve a oportunidade de estar numa grande equipe, mas sempre que esteve numa equipe menor, nunca foi um grande talento. Então, para mim, já faz algum tempo que o Brasil vem remando em termos de Fórmula 1 e vale ressaltar que a gente está fora agora, definitivamente a gente está fora da temporada da Fórmula 1. Tomara que nos próximos anos a gente volte a ter um pouco disso, né, Leandro? Justamente daquele gosto de assistir as corridas da Fórmula 1, né, com Ayrton Senna, com Nelson Piquet, enfim, tempos que passaram. Hoje a realidade é outra e tomara que a gente, no futuro próximo, a gente consiga pelo menos ter mais um piloto brasileiro lá no grid de largada. Muito bem, na contracapa do Bom Dia é destaque o Ipiranga e o Atlântico, que você já falou aí que vão jogar fora, destacou no início da nossa conversa aqui. Então são essas informações do esporte? Exatamente. Temos aí um final de semana recheado de muita coisa esportiva e segunda a gente volta. Vamos lá então.